Kiso 11, eu visto a camisa desse fundo. Este fundo é o primeiro fundo que teve, vamos dizer assim, parte do DNA da Suno na sua concepção. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 10 fatos que você precisa saber a respeito do Kiso 11. Já fiz 10 fatos sobre vários fundos e dessa vez vou fazer sobre o Kiso 11. Mas antes, já se inscreve no canal aí, dá aquele joinha. E quem não se inscreve, o que acontece? Cai o vídeo, né? O vídeo não vai pra frente, então se inscreve lá. Primeiro fato sobre o Kiso 11. É um fundo baseado no índice Suno 30. O que é o Suno 30? O Suno 30 é um índice que foi concebido pela Suno que tenta replicar a média da indústria de fundos imobiliários. Tem uma série de critérios para participar desse índice. Não pode ser um fundo de fundos, tem que ter pago dividendo nos últimos 12 meses, tem que fazer parte do IFIX e desses a gente seleciona os 30 maiores fundos. Basicamente é isso. É importante lembrar que o tamanho da posição é igual para todos os fundos e a cada 3 meses ele é recalculado seguindo esse algoritmo que nós aqui da Suno desenvolvemos. Licenciamos essa marca para uma gestora, para a Aquilima, que é uma gestora, e eles criaram um fundo baseado nesse índice. Uma lógica muito parecida com a Standard & Poor's, que licencia o SP500 para a BlackRock. Se você comprar, por exemplo, o ETF do IVVB11, certamente você é um cliente tanto da BlackRock como também da Standard & Poor's, porque a Standard & Poor's é a empresa que desenhou, que fez o design do índice SP500. Não é um fundo da Suno. A Suno licenciou uma marca, que é o Suno 30, para uma gestora, a Aquilima, fazer a gestão baseada nesse índice. Segundo fato, começou a negociar esse ano, no dia 15 de janeiro. As cotas abriram em forte alto, deram uma recuada e agora negociam na máxima novamente no último momento que eu vi. Então é um fundo que é relativamente jovem, apesar de já ser bastante popular, eu vou falar um pouco mais disso a seguir, é um fundo relativamente jovem, é um fundo que começou esse ano e que vai ficar aí durante muito tempo, mas é um dos fundos mais jovens da bolsa. Terceiro fato, é um fundo que tem ali um patrimônio líquido na casa de 80 milhões, não é um fundo tão grande, mas é um fundo que tem bastante liquidez. É um dos fundos que tem maior giro de cota da bolsa. Se você pegar o tanto que tem de cotas disponíveis e o quanto que negocia por dia, essa relação você vai ver que é uma das maiores da bolsa, né? As pessoas compram e vendem bastante este fundo, o que é bom, porque gera uma liquidez boa para você entrar, para você sair eventualmente. Mas apesar desses 80 milhões, eu tenho convicção que esse fundo vai crescer, tem tudo para ser um dos fundos mais populares da indústria, porque eu acredito que fundos passivos, geralmente, eles tendem a ser muito grandes. Você pega o SPY lá fora, ele negocia 20 bilhões por dia, tem um market cap de 300 bilhões. A tendência natural é que conforme a indústria de estratégias de investimento passivo cresçam no Brasil, as pessoas busquem no segmento de fundos imobiliários alternativas. E eu acho que o Kiso 11 é uma das fortes alternativas aí nesse segmento de estratégias passivas. O que são estratégias passivas? São aquelas que replicam índice, não buscam superar a média. Quem investe em fundos passivos busca exatamente ter um retorno igual à média. E é isso que o Kiso 11 busca replicando o Suno 30. O quarto fato, é muito importante você prestar nesse fato aqui. Ele é um fundo de gestão ativa em cima de um índice passivo. Quem fala isso muito é o Levi, que é o gestor do Kiso 11. O que ele quer dizer com isso? Bom, existe um índice, mas o gestor tem certas flexibilidades, sobretudo em emissões de cotas dos fundos que ele investe, para fazer um certo giro de carteira. Só para dar um exemplo, tem um fundo que o Kiso 11 investe, XP Logística, XP LG11. Bom, esse fundo aqui vai fazer novas emissões de cota. Geralmente a cota negocia ali, vamos supor, no 110 e eles vão emitir a 100. Mas nem todo mundo faz o uso do direito da subscrição. O fundo pode pegar sobras para ele, tentar comprar o máximo possível e vende no secundário a 110 e compra a 100. Estou fazendo um exemplo bem simples aqui, mas essa é uma das estratégias ativas que é incluída aí no fundo. Aliás, eu acho que a gestão tem feito um trabalho muito bom nesse giro, porque se você for ver, a cota patrimonial tem performado melhor que o próprio índice, ou seja, a gestora tem feito um excelente trabalho nesse giro ativo da carteira passiva. O quinto fato, a Aquilima solta um relatório todo mês a respeito do que está acontecendo no fundo. É um relatório muito completo, dá total transparência e visibilidade de tudo que está acontecendo.
eu recomendo que você veja. Esse relatório fica disponível na CVM, fica também disponível no site da própria Kilima, que é a gestora do fundo. Se você quiser ter acesso, basta digitar Kilima Relatório, provavelmente você vai encontrar o primeiro site lá, e só você procurar um pouquinho que você encontra o PDF. O sexto fato, o fundo tem uma liquidez muito boa. O fundo tem a maior liquidez entre os fundos pares, né? Se você for pegar os fundos ou ETFs passivos de fundos imobiliários na bolsa, você vai ver que a liquidez média do KISO 11 ela é entre 10, 15, 20 vezes maiores que os seus pares. Então acabou sendo o fundo que ganhou maior popularidade para aqueles que buscam a estratégia passiva de fundos imobiliários. Eu acho que isso é só o começo. Eu acredito que se o fundo fizer novas ofertas no futuro, que eu acho que é uma tendência natural, a tendência é que o fundo cresça em valor de mercado e, consequentemente, a liquidez aumente também. Então, já é um dos fundos mais líquidos, como eu falei anteriormente, da categoria, é um dos fundos de maior giro de cotas da bolsa. Se você pegar o que tem de cotas disponíveis e ver o que negocia por dia, você vai ver que essa proporção é uma das maiores. E eu acredito que isso é só o começo, pois se o fundo fizer novas emissões no futuro, a tendência natural é que essa liquidez se torne ainda maior. Esse aqui talvez não seja novidade para você, mas muitas pessoas me perguntam, muitos investidores me perguntam isso. Thiago, vai pagar dividendo? Sim, o KISO 11, desde a sua criação, pagou dividendos todos os meses. E a tendência natural é que isso se repita. Por quê? Porque os ativos que tem nesse fundo são outros fundos e esses fundos pagam dividendos mensalmente. Então a tendência natural é que seja repassado os dividendos destes fundos imobiliários para você, cotista, e com isso você receba dividendos mensais como qualquer outro fundo. Por que muita gente tem essa dúvida, né? Thiago, vai pagar dividendo todo mês? Eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco com o ETF. ETF não paga dividendo. Talvez tenha também muitas pessoas que serão jovens na bolsa. Eu tenho percebido que esse tem sido o fundo de entrada de muitos investidores. Tem que lembrar que 99,9% dos brasileiros ou não investem em fundos imobiliários ou investem há menos de 2 anos. Então muita coisa do que existe em fundos imobiliários é novidade. Então, para você que é novo aí, seja bem-vindo. E eu acredito que o KISO tem tudo para pagar dividendos todos os meses, bem como todos os outros fundos, tá? Não é muito diferente dos outros. Oitavo fato. É um fundo que tem tido uma valorização expressiva, né? E não só o fundo tem tido uma valorização expressiva. Eu acho que é legal você prestar atenção no que eu vou falar. O fundo valorizou mais do que o valor patrimonial, que valorizou mais que o índice, que valorizou mais que o IFIX, que valorizou mais que o CDI. Então, a gente provou, pelo menos até agora, a teoria de que o nosso índice poderia ter uma rentabilidade melhor do que o índice vigente, inclusive o CDI, apesar de ser cedo para julgar isso, e a gestão ter feito um excelente trabalho, tanto é que tem performado ainda melhor do que o índice que nós mesmos criamos, por conta de toda essa habilidade que a gestão tem para entrar e às vezes sair de um papel, principalmente durante uma emissão. O nono fato, já temos mais de 20 mil cotistas. Eu diria que esse é um dos fundos que mais cresce organicamente. Existem fundos com mais cotistas? Sim, existem fundos com mais de 100 mil cotistas. Existem fundos com mais de 200 mil cotistas. Porém, a maior parte desses fundos crescem naquelas ofertas 400, 476, o seu agente autônomo te liga, fala, participa aqui. Bom, os clientes do KISO 11, eles vieram organicamente, se informaram através, provavelmente, da internet e tomaram por eles mesmos a decisão. Foi uma estratégia de crescimento muito diferente de outros fundos, né? E por conta disso, muito mais barato, né? Se você for ver, os nossos cotistas acabaram entrando nesse fundo apenas pagando a corretagem de fundos imobiliários. De muitas corretoras essa corretagem é grátis e não como outros fundos que pagam a taxa de emissão e às vezes essa taxa é bem alta. Então essa é uma característica muito interessante. São 20 mil cotistas, mas eu acredito que esse fundo tem potencial para ter muito mais. E o décimo fato é a respeito da carteira do KISO. Como você pode ver nesse gráfico, a principal categoria que o fundo investe é em papéis, né? Fundos de recebíveis imobiliários. A segunda maior categoria são galpões. Essas duas categorias juntas já representam mais de 50% dos investimentos do fundo. Depois você tem shoppings, lajes corporativas, educação e até bancário e varejo. Como você pode ver, é um fundo que tem uma representatividade muito grande do segmento imobiliário. Então, na hora que você compra, você está comprando vários setores diferentes. E eu fiz uma conta aqui
que são mais de 10 mil inquilinos. Se você somar todos os imóveis que a empresa detém e para quem esses imóveis estão alugados, são mais de 10 mil inquilinos. Então, com uma cota, pode dizer que você tem contratos de aluguéis aí de mais de 10 mil pessoas físicas e jurídicas, principalmente jurídicas, do Brasil. Então, é um fundo que com uma negociação você consegue uma carteira ultra diversificada. E você, eu quero saber, já é cotista do Kizu, popularmente chamado aí nas ruas, né? O povo tá chamando de kizueiro. Você já é kizueiro? Quero saber aqui, deixa aqui nos comentários se você já é um kizueiro. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.